Senhor, amém? Irmãos, nós vamos começar orando, entregando as nossas vidas mais uma vez nas mãos do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai amado, louvado e exaltado seja o teu santo nome, ó Deus. Nós te adoramos nessa manhã, nós te glorificamos, ó Pai, sabendo que o Senhor é o Deus forte, poderoso, maravilhoso. Senhor, nós sabemos, ó Pai, da morte do Senhor Jesus naquela cruz, ó Deus, e nós te agradecemos mais essa manhã, ó Deus, porque através da morte do Senhor, ó Pai, a sua misericórdia se renovou nas nossas vidas, ó Deus. O Senhor nos livrou, ó Pai, das algemas de Satanás, ó Deus. O Senhor nos livrou do pecado, da morte eterna, ó Pai, para vivermos com o Senhor, ó Deus. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelo pecado da sua igreja, pelo pecado da nossa família, dos nossos filhos, ó Pai, perdoa as nossas vidas e nos faz limpos diante de Ti, ó Deus. Abre, ó Pai, nosso coração, ó Deus, para receber da Sua palavra maravilhosa, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, eu queria falar um pouquinho com os irmãos hoje sobre fé. Nós vivemos hoje em um mundo tão sem fé. E eu queria que os irmãos abrissem para a gente começar Lucas 9:41. Lucas 9:41. Esse versículo reflete hoje o que nós temos passado. Eu vou pedir para algum irmão estar lendo esse versículo, Lucas 9:41. Amém, irmãos? Respondeu-lhes Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Amém. Ó geração incrédula e perversa, essa geração que nós vivemos hoje. Né? No passado nós vimos tantas coisas maravilhosas feitas pelos homens da fé, homens que realmente tinham fé no Senhor. E hoje nós vivemos uma incredulidade. Não acreditam no Senhor. E nós muitas vezes não acreditamos dentro da igreja no Deus que nós servimos. Nós não acreditamos que Ele pode fazer determinado milagre. E nós somos esses incrédulos. Algum irmão tem mais alguma ideia por que nós somos essa geração incrédula? Por que, irmãos, que nós somos essa geração incrédula? E perversa, má, né? Uma geração má. Por que nós somos? Pode falar, irmão. A gente não confia totalmente em Deus. Não entrega a Ele. Amém. Nós não confiamos totalmente no Senhor. Mais alguém tem alguma ideia? Geração incrédula e perversa. A irmã Hilda falou desobediente. A irmã Hilda estava sem microfone, ela falou sobre a desobediência, né? E o que eu tenho observado, Ju, é a volta da religiosidade, né? As pessoas estão apenas indo na igreja, indo e voltando, pode vir a semana inteira, de manhã à noite. Se a gente não fizer uma aliança verdadeira com Cristo, continua sendo uma religiosidade. Verdade. Nós somos muitas vezes religiosos, né? E não cremos nesse Senhor de verdade. Mas nós conhecemos através da palavra do Senhor homens e mulheres que foram mulheres e homens de fé de verdade. E através da fé deles, muitas coisas aconteceram. Como Daniel, que enfrentou os leões, era um homem de fé. Como Sansão, que mesmo na fraqueza dele, cego, ele conseguiu derrubar o palácio. Então nós vamos ver aqui um pouquinho sobre esses homens de fé. Em Hebreus 11, o nosso texto base. Hebreus 11. Amém, irmãos? Hebreus 11.
Olha aqui, será que o nosso nome vai estar aqui algum dia? É um texto um pouquinho grande, mas ele é um texto edificante. Eu não vou ler tudo ele, não. Mas vamos ver aqui o que é essa fé. A natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento, diz o início do capítulo aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Olha que legal, a fé é aquilo que nós não vemos. Nós cremos, mas nós não estamos vendo. E por ela que os antigos alcançaram aquele testemunho que eles deixaram para nós escritos na palavra do Senhor. Então nós vamos ler aqui alguns exemplos desses homens de fé. Verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Olha aqui esse homem, Enoque. Ele era um homem tão de fé, tão amado pelo Senhor, que o Senhor levou ele, sem ele morrer. Trasladou ele, levou ele para o céu, sem passar pela morte. Vamos continuar aqui, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, então nós aprendemos um pouquinho dessa fé, que é o que a gente não espera, que a gente não vê, e sem essa fé nós não vamos conseguir agradar ao Senhor. Amém? Então, sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. Ah, mas eu estou na igreja, eu estou firme. É o que o pastor Gerson falou. Nós podemos estar na igreja e ser apenas religiosos. Então, sem a fé, sem crer, nós não vamos conseguir agradar ao Senhor. E nós vivemos, então, em uma geração incrédula e perversa, que não crê. E antes da gente entrar aqui nos exemplos, nos outros exemplos de Noé, de outros homens, eu falo para os irmãos, é fácil crer? Irmã Hilda, eu quero ouvir da senhora. É fácil crer no milagre? Para quem crê é fácil. Para quem não crê é muito difícil. Sim. Mas às vezes, o que eu falo é o seguinte, irmã, às vezes a gente está meio fraco, não é? Às vezes, frente à situação, a gente fica meio fraco, com muita dificuldade de enfrentar, com dificuldade, às vezes, até de orar, não é? Eu mesmo, nessa luta que nós estamos passando agora, teve momento de eu desacreditar pelo o relatório médico, né? Mas só que eu parei e pensei, falei, meu Deus, se o Senhor é o Deus que ressuscita morto, como que eu vou desacreditar do seu poder, dos seus milagres? Porque eu já vivi grandes milagres na minha vida. Então, eu vou crer até no último dia, porque se há fôlego de vida, há esperança. Amém. Em nome de Jesus, essa é a fé que nós queremos, né, irmã? Essa fé que agrada ao Senhor. Eu lembro da fé da minha avó, que era a fé também que agradava ao Senhor. Porque desde a primeira consulta ela falou, não, eu quero viver, eu quero lutar. Não é? E ela acreditava que ela ia ser curada. E o Senhor permitiu que ela passasse pela doença de uma maneira tão branda, tão tranquila, tão sem dor. Não é? Só os últimos dias que foram mais sofridos. Mas essa é a fé que o Senhor quer de nós. É impossível? É, aos nossos olhos. Mas não é impossível para o Senhor, para o Rei da Glória, que ressuscitou Lázaro, depois de morto já há quantos dias, não é? Então vamos continuar aqui, verso 7. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E pela salvação da sua família, preparou a arca,
pela qual condenou o mundo, e foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então nós aprendemos aqui com o nosso irmão Noé. O Senhor deu uma ordem para ele fazer a arca. Uma arca tão grande. Nem chovendo não estava, e Noé creu. E Noé teve fé no Senhor e obedeceu ao Senhor. E o Senhor o honrou e honrou a sua família. Vamos ver mais aqui, o que eu mais gosto, verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também e esse também já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente, mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pela que também Deus não se envergonha deles, de chamar-se seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Olha aqui que legal. Irmão Abraão, sai da tua terra, dos meios dos teus parentes, e vá para a terra que o Senhor mandou. E ele largou tudo e foi. Ele creu no Senhor, ele teve fé no Senhor. Sara, sua esposa, deu à luz. É possível aos nossos olhos uma pessoa idosa dar à luz? Não é possível a nossos olhos. Mas o Senhor cumpriu a promessa. E para isso nós temos que ter fé, porque é impossível a nossos olhos. E ele, esse homem maravilhoso, Abraão, ainda levou seu filho para ser oferecido como sacrifício santo ao Senhor. E ele sabia que o Senhor poderia até o ressuscitar. Olha que homem de fé. E se o Senhor chegasse para você hoje, Jô, falasse assim: Jô, larga a sua família, larga a sua netinha que você tanto ama, larga seus filhos e vai para uma terra que eu preparei, mas você não conhece. Olha que situação, Jô. Difícil, não é? Muito difícil. E oferecer Sandra, se oferecer seu filho como sacrifício, seu Isaque. Gente, isso é só pela fé. Esses eram homens de fé, diferentes de nós, não é? Olha que diferença para nós. Eu também não ia querer, eu falo de vocês, mas eu também, seria muito difícil para mim eu oferecer meu filho de sacrifício ao Senhor. Mas Abraão era um homem de fé, um homem diferenciado. E eles provariam aqui das bênçãos do Senhor, mas provariam ainda mais da pátria celestial que nos está preparado. Olha que maravilhoso! Eles sabiam disso. Vamos um pouquinho mais para frente. Verso 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado. Então ele negou, Moisés, negou.
ser chamado de filho da filha do faraó. Ele não queria isso. Ele queria ficar longe do pecado, ele queria ficar com o povo de Deus. Olha que homem de fé. Você morar no palácio e resolver falar, hoje eu não quero mais morar no palácio, não. Olha que coisa, olha esses homens, que diferença. 29. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca. O que intentado os egípcios se afogaram. Olha aqui, o Senhor abriu o mar vermelho, pediu que Moisés levantasse o cajado e abriu o mar, e o povo do Senhor passou. Gente, imagina o mar abrindo e a gente passando no meio. Já pensou nisso, Lindalva? Fazendo 2 torres assim de lado, de água, e eles passando no meio. Isso é pela fé. Eles criam. Não é? Olha quantos milagres aconteceram, porque esse povo tinha fé. O Senhor usa a fé. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Aqui, olha. Verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Amém? Então o texto aqui, olha, eu vou terminar aqui, fala assim, esses eram homens de fé, mas falta ainda Gideão, Baraque, Sansão, Davi, Samuel, foram todos homens de fé também. E pela fé, olha quantas coisas aconteceram. Eles venceram reinos, eles venceram batalhas, eles praticaram justiça, eles alcançaram promessas, eles escaparam da morte. Gente, que maravilhoso. Então eu acho que nós estamos bem longe de exercer essa fé. Olha quantas coisas maravilhosas acontecem por intermédio da fé. Através da fé, irmã Hilda, nós veremos milagres. Mas para a gente ver esse milagre, a gente precisa ter fé. Nós precisamos ter fé no Senhor. Nós não devemos ver os fatos, mas nós devemos olhar para Jesus. E uma geração incrédula de hoje é a geração seguinte: eu estou doente? Vou ligar para a pastora levar no Margarita Morales, porque assim eu vou ser curado. Não. E o nosso joelho no chão? Qual que seria a primeira coisa que a gente deveria fazer? Colocar diante do médico dos médicos. Então hoje, para tudo a gente tem uma solução. Se caso der errado a minha casa, eu faço um financiamento e arrumo. Se caso der errado isso, eu financio isso, faço isso. Então já vem tudo programado. E nós não vivemos pela fé no Senhor. E nós deixamos de alcançar promessas maravilhosas do Senhor. Porque nós fazemos os nossos planos tão pequenininhos. E nós não vivemos aquilo que o Senhor tem para nós. Uma geração imediatista. Eu vou e eu resolvo. Eu quero resolver para hoje. Eu não vou esperar no Senhor. Olha o quanto tempo Sara estava velhinha esperando ter um filho. Mas nós não podemos esperar. Tem que ser para hoje. Vamos resolver isso para hoje. Imediatismo. Geração que não busca a Deus. Busca os outros meios. E nós temos diversos exemplos na Bíblia de pessoas que foram diferentes de nós, para nós vermos que é possível sermos diferentes. Vocês acham que é possível? É possível? É, não é? Se a gente leu aqui uns 10, pelo menos, 15, que fizeram assim, então é possível. Vamos ler mais um exemplo maravilhoso.
Marcos 5, 25. Marcos 5, 25. Algum irmão lê para mim de 25 a 34, por favor? Marcos 5, de 25 a 34. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que lhe saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Respondeu-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Amém. Então aquela mulher tinha fé que se ela encostasse no Senhor Jesus, ela seria salva. Ela já tinha ido no médico, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro. E ela tocou no Senhor com fé. E o Senhor virou para ela e falou para os discípulos, saiu de mim poder. E aquela mulher foi curada. E verso 34 diz, filha, a tua fé te salvou. Olha o que a fé é capaz. Ela cria que se ela chegasse aos pés de Jesus, ela ia ser curada. Ela tinha certeza, irmã, não é? Ela cria. Olha que mulher de fé. Vamos ver mais um homem de fé? Daniel. Quem conhece um pouquinho da história de Daniel? As crianças conhecem um pouquinho da história de Daniel. Como é que foi, irmão Florivan? Ele deu exemplo mesmo na sua juventude, de fé, de resistência, né, de perseverança e de não se misturar com a geração da sua época ali. Então ele confiou. Confiou. Totalmente. Amém. E lá na cova dos leões, o que o Senhor fez com esse homem de fé? Fechou a boca dos leões. E Daniel não foi morto pelos leões, porque o Senhor abençoou ele. E a nossa vida, ela é diferente disso. Diferente desses homens, a nossa vida muitas vezes é queixar, é reclamar. Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Queixamos e não exercemos a nossa fé. E é tão difícil, não é? Esse negócio de queixar, é tão difícil conviver com a pessoa que só queixa. E nós, muitas vezes, reclamamos demais. Reclamamos disso, reclamamos daquilo. E não exercemos a nossa fé. Hebreus, não precisa abrir não, Hebreus 10, 38 diz, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então o Senhor diz que nós devemos viver pela fé, para que o Senhor tenha prazer em nós. Então parar de reclamar, de implicar, mas exercer a nossa fé. Confiar no que os nossos olhos não veem, mas que estão nas mãos do Senhor Jesus. Só um minutinho, irmã, deixa só o irmão levar. Eu gosto muito do exemplo daquela menina, da cura de Naamã. A fé daquela menina. Conta um pouquinho para os irmãos, irmã.
ela foi capturada e ela tinha uma fé muito grande. Ela foi ser serva da mulher do rei, né? Sim. E aí ela viu que ele era doente, o rei tinha lepra, e ela falou, se ele conhecesse o profeta, que era Eliseu, né? Aí ele foi lá. E aí quando Eliseu mandou falar para ele pular no rio, aí ele quis, né? Falou, imagina, lá na minha terra tem rios chique, digamos assim, né? Aí o filho dele falou para ele, mas ele te pediu uma coisa tão simples. O que custa, né? Aí ele mergulhou lá, 1, 2, até dar 7 vezes e saiu curado. Que fala que a pele foi como de criança, né? Amém. E foi a fé da menina. Foi a fé, não foi? Foi a fé. E por que a gente não vê esses mesmos milagres hoje? Nosso Deus não é o mesmo? Pode falar, pastor Gerson. Naamã é um exemplo de orgulho, né? Ele, pela riqueza dele, a posição dele, né? Ele foi orgulhoso, ele não acreditava que poderia acontecer um milagre, né? O orgulho, a murmuração, tudo isso impede da gente receber as bênçãos de Deus. Com certeza. Então, olha, nós vimos mais um exemplo. E quantos exemplos nós temos na Bíblia de homens e mulheres de fé? Eu vou citar o último exemplo, que está em 1 Samuel 17, 23. Não. 1 Samuel 17, 32. Então, nós não vamos ler esse texto todo, não. Mas aqui nós falamos de Davi e Golias. Então, vamos prestar atenção aqui um segundinho. Davi, um homem de aproximadamente 60 quilos e 1,60 m. Exatamente a minha altura. E 60 quilos. E um gigante de 3,95 m. Um gigante de 4 metros. E 400 quilos. Então, está aqui de um lado Davi, está ali Golias. O que Davi era? Pastor de ovelhas. E o que o filisteu era? O que Golias era? Guerreiro. Então, peraí, nós temos um homem de 60 quilos, 1,60 m, que apacentava ovelhas, e um guerreiro experiente de 4 metros e 400 quilos, e que tinha experiência em luta. Existe alguma possibilidade? Nenhuma, não é? E aí esse guerreiro pequenininho, esse pastor de ovelhas pequenininho, vai lá com 5 pedrinhas e um estilingue, com 17 anos de idade. Será que isso é possível, irmãos? A olhos humanos não existe possibilidade nenhuma. Nenhuma. Vamos ler o verso 45. 1 Samuel 17, 45. Algum irmão lê, por favor? Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Amém. Amém. Só o 45? Se a senhora quiser ler o 46, 47, pode também. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-á, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém.
Então, quem salvou foi o Senhor. Ele falou, eu não vou com espada, lança ou escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Amém? Nós temos um Senhor dos exércitos que pode todas as coisas. Só nós não cremos nele. Nós estamos dentro da casa dele, mas não cremos nele. E olha quantos milagres foram feitos através de homens e mulheres que criam no Senhor. O Senhor não precisa de nós. Ele pode fazer da forma que Ele quiser pela soberania dEle. Mas nós vimos exemplos que o Senhor usou da fé dessas pessoas, que exerceram a sua fé. Mas espera aí, vamos pensar aqui em Davi. Como que os irmãos acham que era a vida de Davi? Já era uma vida com o Senhor? Ou ele chegou lá de supetão e falou, eu vim aqui lutar contra o gigante? Como que era a vida de Davi? Pastor, irmão. Ele ali como pastor de ovelha, né, temente ao Senhor, muitas lutas ele já tinha enfrentado. Ele já tinha vencido o urso, né, já tinha vencido o leão. E ele tinha experimentado de que Deus era com ele. Então, quando ele olhou para a afronta que aquele filisteu estava fazendo contra Deus, e não só contra o povo de Israel, né? Ele disse que a afronta era contra o Deus dele. No entanto, que ele chegou para o exército e falou, como é que vocês escutam falar assim do nosso Deus e vocês não fazem nada? E aí ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Então, a experiência dele com Deus, a condição dele de viver na dependência de Deus, de ser temente a Deus, deu a ele a condição de receber mais uma vitória no nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Davi, então, ele já era um homem do Senhor. Já era um homem que cria no Senhor, que vivia para o Senhor. E ele já tinha exercido sua fé uma vez. Quando ele matou o urso-leão, que também a olhos humanos também não dá. Então ele já tinha exercido a sua fé. E a gente vai exercendo a fé e a fé vai aumentando. E a fé dele aumentou. E ele diz que em nome do Senhor ele poderia enfrentar esse gigante. Mas era um homem que já tinha vida com Deus e já tinha experiência com Deus. E por que eu não tenho essa resposta de Deus para o meu milagre? Por que comigo não é a mesma coisa? Porque nós não exercemos a nossa fé. Nós não exercemos a nossa fé. Primeiro, nós não cremos. Segundo, nós não exercemos. Davi, ele exercia a sua fé. Ele tinha experiências com o Senhor de fé. Experiência de cura, experiência de milagre. E isso fazia ele enxergar mais longe no Senhor. Ele era um homem firme no Senhor. Que foi um homem, essa foi uma das primeiras de grandes batalhas que ele enfrentou. Porque ele foi exercendo a sua fé. Depois ele lutou contra exércitos. E foi um homem segundo o coração do Senhor. Ele errou? Ele errou. Nós erramos muito também. Mas foi um homem que exerceu sua fé. E foi enfrentando cada vez mais batalha difícil. Mas ele tinha fé no Senhor. O único método de nós vencermos é pela fé. Eu citei o exemplo da irmã Hilda, por quê? Porque a irmã Hilda tem passado isso agora, né? Um gigante enorme, né, irmã Hilda? Um gigante enorme. Como Golias, um gigante que a gente fala assim, a olhos nus, não dá para a gente ver esse gigante enorme, não dá para a gente matar ele. Mas a irmã já teve várias experiências com o Senhor, não teve, irmã? E nós vamos continuar exercitando a nossa fé, para que nós creiamos que o Senhor pode todas as coisas. E isso eu falo para mim, não falo só para os irmãos, não, é para mim. Eu tenho que crer mais na cura do Senhor. Eu tenho que crer mais em tudo. Pode falar, irmã Hilda.
Quando eu passei, assim, faz tempo já, quando eu estava passando aquelas lutas grandes também, que eu passei com a Jaqueline, e naquela época, eu pensava assim, eu não vou vencer. E tanta gente tem que dar valor nos mínimos detalhes e agradecer muito a Deus por tudo que Ele faz na vida da gente, porque naquela época a pastora tinha vindo para cá, né? E ela me acompanhou, a igreja inteira, mas ela foi uma pessoa assim que me acompanhou todos os dias, sabe? Ela não me deixava sozinha de jeito nenhum. E aí teve um dia que eu fui lá no Margarida, ela chegou, eu estava lá, ela e o pastor Pedro, pastor Gerson. Foi o dia que o médico deu a pior da notícia. Falou que não tinha mais jeito. E eu vi eles fazendo uma massagem lá nela, tentando animar ela, porque tinha dado parada respiratória nela, deu 3. E nessa hora, a hora que os médicos mandou tirar eu de lá, porque a minha irmã tinha passado mal e eu também já estava em tempo de morrer. A hora que mandou tirar, a pastora veio. E aí eu falei para a pastora, pastora, estou perdendo a minha princesa, né? Aí ela pegou e falou para mim assim, irmã, a senhora está olhando a tela que o diabo está pintando, a senhora esqueceu de olhar, a que Deus já pintou. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Isso me marcou demais, mas demais. Aquilo ali parece que assim foi, que arrancou assim do meu peito aquela dor, aquele aperto. Parece que clareou a minha mente. Eu falei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de mim. Amém. E aí eu agarrei naquela palavra, sabe? E hoje estou aqui para glorificar a Deus por tudo, pela vida deles, que eu não deixo de agradecer. E eu me espelho muito nela, sabe? Tento me espelhar nela. E também agora eles estão me dando muita força, a igreja inteira me dando muita força na luta que eu estou passando. Por que eu não acreditar que o Senhor pode tirar essa enfermidade dele? Amém. Eu creio. Mas também eu creio assim que se o Senhor não curar, Ele continua sendo Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Isso é exercer a fé. Às vezes nós estamos tão ruinzinho, mas tem um irmão do nosso lado ali que nos faz lembrar de Jesus, né, irmã Hilda? A gente tira os olhos do Senhor, o irmão nos faz lembrar que nós temos o Deus vivo. O Deus que salvou a sua filha da morte. Que eu lembro que ela estava com insuficiência renal, edema agudo de pulmão. Várias coisas, eu lembro. Então, para quem teve morte, o Senhor trouxe a vida. E isso é exercer a fé. A gente ter essa fé de novo, que o Senhor pode curar. Então, não existe impossíveis para o Senhor. Não existe. Ah, mas eu acho que meu filho vir para a igreja é impossível para o Senhor. Não existem impossíveis para o Senhor. Basta nós crermos, termos fé. Veio o problema? Vamos lá para o nosso quarto, Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia, Senhor, visita. Isso é exercer a nossa fé. E assim a nossa fé vai aumentando, nós vamos crescendo no Senhor e tendo experiências com o Senhor. Não é impossível. Nós vimos quantos homens e mulheres aqui. Não é impossível. Mas nós temos que estar preparados para quando a nossa batalha vier. Para quando o nosso gigante vier. Porque pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês. Mas todos nós passamos por tribulações. Mas que nós estejamos preparados. Com fé, preparados no Senhor. Para que creiamos que o Senhor pode todas as coisas. Amém? Deus do impossível pode todas as coisas. Pode trazer seu filho para a igreja. Pode curar o irmão Roberto. Pode curar o irmão fulano de tal. Ele pode.
Ele pode sim. Ah, mas eu não vejo. Nós não precisamos ver a olhos nus. Nós precisamos crer no Senhor. Entrar no nosso quarto, pôr nosso joelho no chão e clamar ao Senhor. Ter experiências com o Senhor, porque isso nos fortalece. Fortalece a nossa fé. E falar, Deus é o Deus impossível, não de boca para fora, mas falar com o coração. Eu sei que esse Deus é o Deus impossível, porque Ele já fez isso, e eu vi que Ele fez isso aquela vez. E eu já tive uma experiência maravilhosa com o Senhor. Então, Davi, ele foi tendo experiências maravilhosas, e isso fortaleceu. Não é o que os nossos olhos veem. Nós temos que olhar para o Rei da Glória. Nós falamos, o Deus tem todo o poder, Ele é todo poderoso, Ele é isso, Ele é aquilo. O que adianta se a gente não crê? Se frente à doença a gente senta e chora, fala, ai meu Deus, não tem mais jeito. Meu Deus, agora eu não aguento, agora não tem mais jeito. Então não adianta nada falar do Deus todo-poderoso se a gente não crê. O nosso Deus tem todo o poder, amém? Que seja de coração. Que seja de coração e não de boca. Porque de boca qualquer pessoa fala lá na Rua Assis. Mas que nós creiamos no Deus que pode todas as coisas. O Deus que não falha. Viu, irmã Hilda? Ele não falha. Amém? O que Ele fizer vai ser perfeito, porque Ele é o Deus que não falha. Mas eu não queria assim. A gente não tem que querer. Nós estamos debaixo da soberania do Senhor. Nós temos que crer que o nosso Deus não falha. E que se ainda Ele não fizer, Ele não falhou. Ele continua sendo Deus. E nós vamos continuar o louvando e o amando. Amém?